Questão 136, ela fala o seguinte: durante a fase de teste de uma aeronave, uma de suas turbinas foi acionada, fazendo com que sua hélice girasse em movimento circular e uniforme, ou seja, a hélice gira em movimento constante, a velocidade constante. Um giro responsável pela análise registra o seu teste, utilizando sensores capazes de rastrear o movimento da extremidade P. Então a gente vai analisar justamente o movimento dessa partícula aqui, tá bom? Em determinado intervalo de tempo. Como a hélice gira com velocidade constante, né, isso que a gente estava discutindo, por isso que o movimento é circular e uniforme, a altura da extremidade da pá em relação ao solo varia de forma contínua e periódica. Então a gente está percebendo que a altura em relação ao solo, o que vai ser a altura em relação ao solo, vai ser justamente essa variação aqui, tá bom? Essa variação daqui até aqui é que vai ser a altura em relação ao solo, sendo o ponto P o ponto de maior altura e sendo essa extremidade o ponto de menor altura, tá bom? Então vamos destacar aqui o ponto de maior altura e aqui o ponto de menor altura. Continuando. Com base nessa dinâmica, o engenheiro busca analisar a variação da altura da extremidade ao longo do tempo. E ele falou que a pá atinge uma altura máxima a 350 centímetros e a altura mínima a 50 centímetros. Então, essa maior altura vai corresponder a 350 centímetros e o ponto menor altura vai corresponder a 50 centímetros em relação ao chão, que é basicamente aqui, beleza? E ele quer saber qual é o gráfico que melhor representa a variação da altura em relação ao solo ao longo do tempo. Então ele quer saber a altura em relação ao solo ao longo do tempo. Veja bem, percebe que essa hélice aqui, ela representa a variação do ponto P em um eixo cartesiano. Então se eu conseguir ampliar um pouquinho aqui, eu vou conseguir demonstrar o seguinte, que isso aqui, essa turbina, ela está simbolizando o que? Uma circunferência, e dessa circunferência eu consigo tirar um eixo Y e um eixo X do meu gráfico cartesiano, tá bom? A gente sabe que na trigonometria, deixa eu diminuir um pouco o tamanho dessa fonte, tá bom? A gente sabe que na trigonometria, o eixo Y corresponde ao eixo da função seno e o eixo X corresponde ao eixo da função cosseno. Como a gente está querendo saber a variação da altura em relação ao solo, a gente está medindo justamente o que? A variação do eixo seno. A gente está medindo isso aqui, ó, o eixo seno. Por que eu sei que está medindo o eixo seno? Porque, veja bem, o ponto P está aqui inicialmente. Quando ele estiver aqui, qual é a altura indicada? É justamente a projeção do ponto até o eixo Y. Quando ele estiver aqui, qual é a altura? A projeção até o eixo seno. Aqui, a projeção até o eixo seno. Então, qualquer ponto que a gente conseguir pegar da rotação desse ponto, seja ela horário, seja ela anti-horário, a gente vai sempre prolongar para saber a altura em relação ao eixo Q, o eixo seno. E aí você vai lembrar da trigonometria e lembrar que, como é que a gente representa o gráfico de uma função seno? Veja, o gráfico de uma função seno, ele é esboçado da seguinte forma. Lembra que a variação é sempre no eixo, tá bom? No gráfico cartesiano. Aqui, no eixo cartesiano. Eu tenho uma variação sempre de, no ponto mais alto, 1, no ponto mais baixo, menos 1, intermediário, 0, tá bom? Então, como é que fica a construção do gráfico? Quando o eixo Y for máximo, beleza? Quando o eixo X for máximo, a gente sabe que o ponto P está começando do eixo Y, aqui, ó. Quando o ponto P aqui for máximo, ele vai indicar, né, o ponto 1 no eixo cartesiano, só que aqui no nosso problema, o ponto máximo tem qual altura? Tem 350. Então, em vez de 1 e menos 1, eu não vou representar assim, eu vou representar 350 e 50. Logo, quando
o nosso ponto P está nessa posição, e a gente sabe que nessa posição aqui corresponde ao ângulo de π sobre 2, ele vai estar na altura máxima. Quando ele chegar nesse ângulo aqui, digamos que ele está rotacionando nessa rotação aqui, tá bom? Quando chegar nesse ponto aqui, que corresponde ao ângulo de 2π, ele vai estar no eixo zero do nosso ciclo trigonométrico. Quando chegar nessa posição, que corresponde ao ângulo de 3π sobre 2, ele vai estar no seu ponto mínimo, que é menos 1, que corresponde à altura de 50 centímetros. Quando chegar nessa posição, que corresponde ao ângulo de π, ele vai retornar ao eixo zero, ao ponto zero do círculo trigonométrico. E quando ele terminar a sua rotação, vai voltar ao ponto máximo, que corresponde ao ângulo de π sobre 2. Então, se ele parte do ponto máximo, então o nosso gráfico vai começar aqui. Nosso gráfico vai começar aqui, tá bom? Quando chegar ao ângulo de... Então, aqui, o gráfico está começando no ângulo de π sobre 2. Quando chegar no ângulo de 2π, vai indicar o eixo zero, que é justamente isso aqui, ó, tá bom? O eixo zero, lembra que vai de 1 até menos 1. Opa! Menos 1. E o zero é do meio, tá bom? Então, o eixo zero está correspondendo ao ângulo de π sobre 2. Quando chegar ao ângulo de 2π, vai indicar o zero. Então, o gráfico vai sofrer uma variação da seguinte forma. Aqui. Ok. Quando chegar ao ângulo de 3π sobre 2, ele vai indicar o ponto mínimo, que é menos 1, que é justamente 50 centímetros. Então, quando a gente tiver o gráfico no ângulo de 3π sobre 2, ele vai indicar o ponto mínimo, que é 50 centímetros. Ou seja, o gráfico vai chegar até a sua altura máxima, altura mínima, aqui. Quando chegar ao ângulo de π radiano, ele vai voltar ao quê? Ao zero. Então, quando for π radiano, ele volta à extremidade, zero. Ok. E quando ele terminar sua rotação, chegar novamente ao ponto máximo, ele vai retornar à altura máxima. Então, aqui, ok? Seria novamente o ângulo de π sobre 2, mas como esse movimento ele é repetitivo, então ele basicamente iria continuar esse movimento. Então, qual dos gráficos melhor representa, a gente vai perceber que na letra B é o gráfico que destaca bem. Perceba que esse intervalo aqui, olha, é justamente o que a gente desenhou no gráfico. Veja o período de rotação e veja aqui justamente o período de rotação periódico do nosso gráfico, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar. Até a próxima.